Tudo bem, amigo cafeitor? Nosso calendário já pediu adubação, tanto via solo quanto via foliar, quanto com macro quanto com micronutrientes. Mas devido à escassez de chuvas em alguns lugares, nem todo mundo conseguiu cumprir com esse calendário. Hoje nós vamos falar sobre todos os aspectos dessa primeira adubação, que serve tanto para quem já fez, quanto para aqueles que ainda vão fazer, tanto no solo quanto via foliar. É um conteúdo para você se informar e não jogar adubo fora. Então, a primeira adubação vai ser o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Cafeitor, eu quero antes de começar só lembrar você de que nosso canal, o meu, o seu No Pé do Café, bateu 90 mil inscritos. E a gente tem a meta de chegar nos 100 mil, viu? E a gente quer que você seja parte dessa conquista. Se inscreva no canal para que juntos a gente chegue rapidinho nos 100 mil inscritos, o que vai ser um marco para a cafeicultura brasileira. Aproveita e deixa aqui nos comentários de onde você é e, claro, se você já é inscrito aqui no canal, já ajuda a dar aquela clicada no like, que também é muito importante. Eu No Pé do Café, sempre buscando trazer informações importantes para o cafeitor, traz hoje o Guilherme Amaral, que é engenheiro agrônomo, doutor em nutrição e manja muito em nutrição do nosso cafeeiro. Além de doutor, ele também é cafeicultor. Então, ninguém melhor do que ele para falar desse tema que é tão importante para a gente. Olá pessoal, estamos finalizando aí novembro. Aqueles produtores que já terminaram a primeira adubação estão de parabéns. Aqueles que ainda estão fazendo essa adubação, é momento de acelerar. Por quê, pessoal? As chuvas voltaram, já estão mais resilientes nesse nosso sistema, conseguimos aí já ter uma boa condição de umidade no solo e os nossos fertilizantes estão disponíveis aí para as plantas absorverem. Por que a gente tem que fazer a adubação? A adubação nada mais é do que o fornecimento de nutrientes para as plantas. Mas Guilherme, por que esse nutriente é importante? Pessoal, quando a gente coloca o adubo, ele vai ser dissolvido no nosso solo ou aplicação via folha, ele vai entrar na planta e ele vai ter que ser convertido. E essa conversão ela vem por meio da fotossíntese. A nossa folha é uma placa solar, igual funciona nas nossas casas, onde o raio solar vai chegar, ele vai bater nessa folha e transformar essa energia solar em energia para a planta. Então, quando a gente fala que o fósforo é uma energia para a planta, nada mais é do que isso. É essa captura de energia dessa planta nesse painel solar nosso que é a folha, e a partir daqui, essa folha vai converter luz solar em reações fotoquímicas que vão gerar carboidrato, glicose dentro da planta. Lembrando, glicose, pessoal, é açúcar. E açúcar é o alimento da nossa planta. Quando a gente fala em nutrição equilibrada, que não é diferente para nós seres humanos quanto para as plantas, é importante que tenhamos análise de solo, análises foliares, para representar essa adubação de forma constante e equilibrada. Porque todo excesso também faz mal, né, pessoal? Quando a gente tem aquele ditado que água demais mata a planta, é porque o excesso de água por si só faz mal. E aí a gente faz adubações em excesso, vou colocar um pouquinho a mais ali que vai fazer mal, não vai fazer. Tudo que é em excesso, o nitrogênio demais, ele vai atrapalhar o metabolismo da planta em algumas rotas metabólicas e vai favorecer, por exemplo, a incidência de doenças. A gente pode citar a foma, a gente pode citar alguns complexos de bacteriose, que são altamente favorecidos aí por esse excesso de nutriente. Pessoal, não muda muito, tá? Plantas bem equilibradas, a gente tem maior resistência a doenças. Quando a gente tem algum desequilíbrio, algum excesso ou alguma falta de nutriente, a gente acaba ficando mais susceptível à doença. E na planta também é assim que funciona. Quando a gente vai no médico, a gente faz um exame de sangue. Nas plantas, a gente tem análise de solo, a gente tem análise de folha, que pode ser uma referência para esse nosso diagnóstico. Bem diagnosticados, a gente consegue ter aí as recomendações adequadas. NPK, geralmente a gente faz no solo, porque
as doses são muito maiores, assim como cálcio, magnésio e enxofre. Por outro lado, aqueles elementos ali, né, os micronutrientes, eles já são passíveis de serem feitos via foliar. E aí a gente consegue correlacionar por essa análise de solo, por essa análise de folha, como estão esses teores na nossa planta e a gente vai ajustando. Hoje temos diversas modalidades de adubação no nosso ciclo de manejo da cultura do café. Há aqueles produtores que fazem uma adubação que vão perdurar aí por 6 meses, há aqueles produtores que fazem 2, 3 aplicações e aqueles produtores, né, de regiões mais planas, que conseguem fazer até 4 aplicações de fertilizantes via solo nesse momento. Pessoal, sei que em algumas regiões as chuvas já estão mais frequentes, em outras, porém, ainda estão intermitentes, né, ainda não chegaram com volumes consideráveis. Por isso é importante você ter atenção à fonte do fertilizante que vai ser utilizada. Por exemplo, algumas fontes, como ureia, elas podem ser perdidas por volatilização. Então, a nossa aplicação dessas fontes, elas têm que ser com umidade e com chuva prevista para os próximos dias. E qual que seria o volume adequado de chuva para a gente fazer essa incorporação da ureia, para a gente trabalhar isso de forma eficiente na nossa lavoura? Pessoal, fontes de ureia convencional, elas vão precisar aí em torno de 15 a 20 milímetros para ter uma incorporação numa camada de 5 a 10 centímetros, a depender do nosso solo. Por que que isso é importante, pessoal? Porque a ureia, para não ter esse processo de volatilização, para não ser perdida para a atmosfera, ela precisa estar na camada abaixo de 5 centímetros. Então, choveu, 15, 20 milímetros, ela começa ali a dissolver e já vai entrar no nosso solo nesses 5 centímetros aí iniciais. Porém, pessoal, cuidado, porque o nosso cafeeiro, ele é em forma de pinheiro. E se a gente tem esse adubo muito embaixo das nossas lavouras, esses 15 milímetros eles não podem ser suficientes. Por quê? Porque essa planta vai fazer um efeito guarda-chuva, então imagina, lá no meio da copa não vai chegar esses 15 milímetros, vai chegar em torno aí de 10 a 15 a 20% de água nesse volume, ou seja, 15 milímetros, nessa copa a gente está falando de 1,5, 2 milímetros, o que seria insuficiente para essa incorporação, para essa ureia descer nessas camadas inferiores do nosso solo. Outras fontes, porém, que têm liberação gradual, outras fontes aí como nitrato, como sulfato, elas podem ser aplicadas e não vão ser perdidas por volatilização nesse momento. Cafeitor, que pé que tá a sua adubação aí, hein? Já choveu na sua região? Comenta aqui pra gente, deixa o like, se inscreve no canal para você ser um dos 100 mil inscritos. Vai ser muito bacana ter você com a gente nessa conquista. E para quem está fazendo a nossa pulverização foliar, esse momento, pessoal, é crucial para conseguir otimizar o metabolismo da planta. Por que, Guilherme, isso é importante nesse momento? Pessoal, as nossas folhas estão novas, as brotações estão saindo, a chuva voltou. As nossas folhas estão altamente ativas. O que é uma folha ativa? Alta capacidade de absorção, metabolismo elevado e ela consegue processar muito mais rápido tudo aquilo que é colocado dentro dela. Ou seja, uma nutrição foliar ela consegue ser melhor metabolizada, a aplicação de fungicidas consegue ser melhor aproveitada nesse momento. Portanto, aplicações foliares que se iniciam agora são fundamentais para ter esse sucesso na nossa lavoura, nas nossas aplicações. Trazendo ferramentas que podem ser utilizadas nesse nosso dia a dia, nessa nossa aplicação. Pessoal, sempre importante a gente estar atento às fontes que vão ser utilizadas e ao nosso modo de aplicação. Eu vou utilizar um turboatomizador, altas vazões. Eu vou utilizar um pulverizador costal, uma área de montanha, um canhão ou até mesmo aplicações com drone. Está crescendo bastante aplicações aéreas com a utilização de drones, aviões, helicópteros em algumas regiões, além das aplicações costais e com turboatomizador. Hoje no mercado há muitas fontes que estão disponíveis para essas aplicações. E é importante para a gente o quê? Fontes mais solúveis, porque as nossas folhas, as folhas do cafeeiro, elas têm a capacidade de absorver
fontes solúveis. O que é insolúvel não vai penetrar. E ainda, é importante, pessoal, a gente estar atento às compatibilidades de mistura de calda. Com o aumento da aplicação aérea, é importante a gente estar atento a fontes que serão utilizadas. Fontes mais solúveis, elas permitem uma compatibilidade de calda melhor. Por quê? Nessas aplicações sempre vão fungicidas, sempre vão inseticidas, além da nutrição foliar. E as fontes mais solúveis, fontes compatíveis, passam a ser cada vez mais importantes para esse sucesso da nossa aplicação foliar. E lembrem-se, numa planta de café que é bastante densa, com muitas folhas, as nossas gotas elas têm que atingir desde a parte superior até a parte do bacheiro dessas plantas. E isso, uma boa tecnologia de aplicação, fontes que permitam essa mobilidade dos elementos, dos ativos dentro da planta, ficam muito mais facilitadas. O mercado já conta com alta tecnologia nesses quesitos, que conseguem dar maior mobilidade dos nutrientes, que conseguem facilitar aplicações desde um pulverizador costal até um drone, passando das baixas vazões até as mais altas vazões. Não se esqueçam, compatibilidade de calda é o sucesso da nossa tecnologia de aplicação no cafeeiro. Pessoal, uma questão que sempre chega para a gente é a questão de bicos. Qual bico eu devo utilizar? Pessoal, sempre é importante a gente trabalhar, saber qual que é a vazão que a gente vai trabalhar, qual que é a nossa modalidade de aplicação. Por que isso é importante? Cada vazão, cada pressão, cada tipo de aplicação exige um tipo de bico. Portanto, seria muito específico eu falar que bico A, bico C ou bico D é melhor do que aquele que a gente vem utilizando. A gente precisa estar na fazenda, a gente precisa estar com vocês, consultar o nosso engenheiro agrônomo do local para saber qual a vazão que eu tenho utilizado, qual que é o melhor bico, qual que é a melhor malha desse meu filtro que eu vou utilizar para essa determinada vazão. Tem avançado nesses dias os plantios de café, Estamos numa época aí que começamos os plantios, as chuvas voltaram e é importante a gente estar atento a essa adubação, desde o plantio até ao acompanhamento que será feito aí via folha. A lavoura nova, ela é muito acelerada, ela tem um metabolismo muito rápido, ou seja, é igual uma criança, pessoal, que cresce muito rápido, um metabolismo muito ativo e sempre está com fome. Portanto, aplicações em lavouras novas, elas têm que ser mais frequentes do que em lavouras velhas, em lavouras em produção. Seria muito ousado a gente fazer uma recomendação que vá de norte a sul do país, mas é bastante plausível que em lavouras recém-plantadas, que a gente fez uma adubação de base bem feita, conforme a recomendação para essa área, que tenha feito uma adubação de base perfeita, que iniciemos o quanto antes essas aplicações foliares. Ela é fundamental para quê? Para a gente estimular essa nossa planta nova a se desenvolver melhor. O que seria interessante colocar nesse momento nessas aplicações foliares? Micronutrientes, um pouco de fósforo. O fósforo, pessoal, ele é muito importante nesse momento dessas nossas plantas novas. Por quê? Porque ele vai melhorar o crescimento tanto de parte aérea quanto do sistema radicular. Ou seja, as nossas raízes elas vão crescer mais, explorar um volume maior de solo e capturar esses nutrientes que foram colocados nessa nossa base. O importante nesse momento também é fazer a aplicação de bioestimulantes, aminoácidos, extratos de algas, que vão potencializar esse metabolismo foliar, que vão metabolizar melhor os nutrientes que foram colocados e essa planta vai ter um controle osmótico. O que é isso? Ela vai conseguir trabalhar melhor os aspectos de captura da luz solar, transformando isso em energia, em alimento para esse dia a dia. Então, a adubação foliar completa, equilibrada nesse momento nessas nossas mudas, casados com bioestimulantes que consigam trabalhar esse aspecto da planta, como extratos de algas e aminoácidos, são fundamentais para esse metabolismo e manutenção dessas nossas lavourinhas. Pessoal, esses são os aspectos dessa nossa primeira adubação foliar e eu deixo agora com o Brinatti mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado ao Guilherme Amaral. Informações bem relevantes para o cafeicultor se posicionar com relação à sua adubação. Eu quero agradecer também
A você que nos acompanhou até aqui, que se inscreveu no canal, que comentou, que deixou o seu like, você é muito importante para nós. Semana que vem eu volto com o manejo do mês de dezembro. Fique bem ligado. Um forte abraço e até o próximo No Pé do Café.